verdade, Carol, é engraçado ver que houve uma mudança de pensamentos. Então, assim, nós fomos muito bem educados por toda essa industrialização que faz a gente pensar que o que sai da fábrica é saudável e o que vem da natureza não é. Ah, entendi. Então, é esse paradigma, principalmente, que precisa ser quebrado. Então, a gente tem que pensar assim, tudo que a natureza dá, da forma que ela dá, seja bichos ou plantas, é algo saudável. Tá. Então, qual que é o grande negócio da dieta paleo? Bom, paleo tem várias ramificações. Você pode escolher o quão paleo você quer ser. Tá. Então, tecnicamente, se a gente for falar da paleo como ela é isso aqui que está hoje na mesa. Tá, esses são os ingredientes principais. Esses são os ingredientes principais. Se eu Tá. for falar da paleo pura mesmo, eu vou falar de uma carne de caça. Eu não vou falar de uma carne criada num criadouro. E quando eu falo de uma carne de caça, na verdade, ela não é nem tão rica em gordura quanto essa que a gente acha hoje. E a gordura de uma carne de caça, ela é riquíssima em todos os ômegas, em todos os lípides, ela não tem desfavorecimentos. Entendi, O porque que eles faz... se alimentam da natureza. Eles se alimentam da natureza. O que desfavorece a gordura de uma carne é justamente como esse animal foi criado. Então, quando eu falo de um gado que foi criado comendo ração, comendo soja, comendo milho, ele vai ter um teor maior de ômega 6 na sua gordura. E isso faz a sua gordura não ser tão interessante. Mas quando eu estou falando de um gado que comeu grama, que pastou, a gordura dele é interessantíssima. Entendi. Então, na verdade, quando a gente fala de paleo pura, a gente está falando de um bicho que, por ter sido criado natural, a gordura dele não apresenta risco algum. Entendi. Então, é claro, a gente tem que colocar essa porcentagem de gordura na dieta de cada indivíduo. Você, pratica atividade física ou não, pode consumir tanto. Porém, a gordura ideal para utilizar em receitas seria essa. Exatamente. No lugar do quê? No lugar, por exemplo, de uma margarina, que por mim nem existiria. Credo. No lugar de um óleo de soja. Nem mosca vai na margarina. Nem mosca vai na margarina. E eu não posso culpá-la. Óleo de soja também não. Óleo de soja não, nem óleo de canola, que é o queridinho, nem um óleo de milho. A gente vai pensar sempre em usar o que a natureza deu. Tá. Se a natureza te der azeitonas, por exemplo, você poderia fazer azeite em casa. É que vai dar um trabalhão, você não vai querer fazer. Entendi. Mas se você quisesse, você conseguiria. Agora, se eu te der um punhadinho de soja, você tira óleo em casa? Não. Não tira nunca. Se eu te der um milho, você tira óleo dele em casa? Não. Para tirar óleo desses grãos, a gente precisa fazer reesterificação, prensagem a quente, introdução de metais pesados. E aí as pessoas falam, pô, mas o canola não sobe colesterol. E eu brinco no consultório, eu digo, sim, pilha também não. E nem por isso a gente come. Entendi. Então, o fato deles não terem biocompatibilidade com o corpo é que é a coisa. Esses óleos, uma margarina, isso não foi feito pra gente. A gente inventou. O que foi feito pra gente é isso aqui. E a manteiga? A manteiga, então assim, olha, tem uma ramificação da paleo que lida bem com laticínios. Tá. Qual que é a questão do laticínio? Muita gente não lida legal. Muita gente. Então, não tô Pelo falando... fator alergia. Exatamente. E eu não tô falando intolerância. só do intolerante. Eu tô falando daquela pessoa que tira por um mês e percebe que tá muito melhor agora. A vida mudou. A vida mudou, exatamente. Então, para essa pessoa, ficar sem os lácteos é interessante. Tá. Mas, por outro lado, tem gente que lida muito bem com eles. Para as pessoas que lidam muito bem com eles, uma manteiga, uma nata, um iogurte integral é muito interessante. Tá. A gente começa a partir do princípio que tirar a gordura natural dos alimentos é um absurdo. Então, o alimento natural tem gordura porque gordura é importante. A gente caçou um medo de gordura e a gente abraçou esse pânico de gordura que não precisa existir. Tá. Então, a gordura natural dos alimentos, ela deve estar presente, sim, em toda alimentação saudável. Então, a gente já falou de... Então, vamos fazer o seguinte. Já não tem a manteiga aqui, porque a gente está seguindo uma outra linha paleo. Mas, para aqueles que não querem tirar todos os laticínios, quais? Existe, então, uma possibilidade. Com o leite. certeza. O leite, se fosse um leite de verdade, aquele que saiu da teta da vaca e a gente tomou, ok. Esse agora, entra na paleo. Esse na linha mais light da paleo. Tá. Agora, um leite que passou pela industrialização, que foi tirado a sua nata, que foi pasteurizado, que aquilo virou uma aguinha branca, esse não entra. Esse não entra na dieta. Não. Interessante. É o mais natural possível. Isso. Tá. Então, te pergunto nesse momento, já que a gente está falando de grãos. Vamos colocar, diretora, um minuto. Faz essa perguntinha. Não, tá bombando, né? Tá bombando. Você citou grãos. Ok. A gente já fez várias pautas aqui e os grãos são ligados à fibra. Isso.
essa fibra não entra na dieta paleo. Olha que legal, ela entra muito mais do que se entrasse grãos. Quer ver por quê? Se a gente pensar em 200 calorias de arroz integral, isso, o campeão, o queridinho das fibras. O arroz não entra também na dieta paleo? Nenhum grão. Nenhum grão, tá. Só entram sementes e castanhas. Então, assim, se a gente pensasse em 200 calorias de arroz integral e a gente colocasse lá quanto isso tem de fibras, a gente dividisse um pelo outro e achasse lá um valor. Se a gente pegasse essa mesma conta e fizesse isso com espinafre, 200 calorias de espinafre, quanto que daria em fibras? Bate o arroz integral facilmente. Jura? E se em vez de espinafre a gente pegasse qualquer outro desses daqui, se a gente falasse de brócolis, fruta com casca. Se a gente falasse de fruta com casca, então, tirar os grãos assusta, porque as pessoas não têm ideia de que ele não é essa bola toda. Ele não tem nada insubstituível. Não tem nada que tem nos grãos que não vai ter aqui. Tá. Não tem, em hipótese alguma. Mas agora vamos entrar num ponto importante. O ponto do prazer de degustar, por exemplo, uma bela massa. Num dia na semana, mesmo que a pessoa siga uma dieta paleo, que esteja tudo ótimo e super legal, ela pode comer uma bela massa. Legal que você tenha falado disso. Então, assim, 2 pontos. Primeiro, tudo depende do quão paleo você quer ser. Entendi. Tem gente que é paleo o mês todo, e aí quando chega um momento de uma viagem, a pessoa vai lá, come o que quer comer, degusta, e no dia seguinte ela está de volta. Quantas vezes isso vai acontecer? Depende do objetivo da pessoa. Tá. Se aquela pessoa que está ferrenha em perder peso, por exemplo, ela vai seguir a dieta por um tempo muito grande, até ela conseguir ali estabilizar o peso dela e depois ela mesma sabe fazer as concessões. Tá. Aí nessas concessões é que vão entrar aquelas coisas que você vê, uma farinha de coco, uma farinha de amêndoas, uma farinha disso, farinha daquilo. Que é menos pior que é menos pior do que a farinha de trigo. Que são opções, na verdade, super legais, mas que não precisam entrar no dia a dia. O dia a dia é comida de verdade, é isso aqui, é simples, não é complicado. Tá. E aí, quando for fazer um final de semana, uma receitinha, um bolinho, aí usa uma dessas farinhas mais chiques, né? Entendi. Ou, por exemplo, um japonês. Porque tem ali o molhinho de soja, que é industrializado. Exatamente. Tem o arroz tem um pouco de açúcar. Então, você acha que esse lance de manter um equilíbrio também é saudável para aquele paciente que fala, eu preciso, doutora, do meu japonês uma vez por semana? Então, o legal é o seguinte, de todas as dietas que eu já trabalhei, de todas as dietas que eu conheço, essa é a mais fácil de manter quando você sai. Porque quando você vai num restaurante ou quando você vai num happy hour ou numa festinha, se não tiver opção alguma, ok, você vai lá e come com moderação aquelas coisas que tem. Tá. Agora, dificilmente num restaurante você não vai achar um belo grelhado com uma boa salada. Além do ovo que eu tô vendo aqui, ovo maravilhoso, já foi provado. Né? Segundo melhor alimento do mundo. Exatamente. E aí, quais outras proteínas a gente pode incluir que sejam naturais, então, que sejam próximas da gente? Bom, o ovo é queridinho da dieta paleo completamente, né? Tá. A gente consome praticamente a base do café da manhã de quase todo mundo. Né? Então, o legal é pensar em quantos ovos. A pergunta é, quantos você precisa comer hoje? Tem dias que estou com fome de 6, tem dias que estou com fome de 1. Pode? Tem dia que meu marido come 12. Depende. Cada dia é um dia. Tá. Não tem limites. Não tem essa preocupação de colesterol. Você sabe por que eu consigo falar tranquilamente que não tem limite? Fale, diga. Porque ninguém vai sentar e comer 24 ovos. Isso não existe. É verdade. Sempre que alguém me pergunta assim, quanto que é o limite para frutas, por exemplo? Eu devolvo a pergunta porque ninguém erra. A pessoa fala assim pra mim, Lara, quantos morangos? Aí eu falo pra pessoa, quantos morangos? Aí ela diz assim pra mim, 8, 6. Eu falo, perfeito. Ninguém nunca virou pra mim e falou 35. Isso não existe. Entendi. Então, naturalmente, o bom senso a gente tem. Então, quantos ovos? Precisa comer 20 ovos? Não. 2 dá? 3 dá? Legal, esse é seu número. Lindo. Então, ovos, fonte de proteína excelente, fonte de gordura, fonte de vitaminas, é o melhor alimento que tem depois de adulto. Tá. Bom, proteínas, nós temos nas carnes, então aqui eu quero chamar atenção para a questão desse franguinho que está aqui. Franguinho com pelinha, gente. Exatamente, frango a gente come com pele, a gente não tira a pele para comer, porque é assim que a natureza deu. Se a natureza deu assim, você come assim, sem se preocupar. Carnes, a gente come a carne com a gordura que ela vem. A gordura natural dos alimentos não é um problema. Tá, não precisa tirar nem um pouquinho. Não precisa tirar. Só se apetecer. A cara dos meninos. Os meninos amando. Os meninos... Tá dando tudo certo pra nós agora de dieta. Bombei, dieta paleo, né? Bombei. Então, não precisa tirar a gordura contanto que te apeteça. Eu sempre falo pras pessoas assim, o que já não fazia parte da sua vida, você não enfia. Tá. É claro que tem coisas que você vai tentar. Quando eu comecei a paleo, eu nunca na minha vida tinha experimentado banha. A gente aprende desde criança que engorda, que faz mal, que dá infarto. Não, então
experimente. Não gostou, ok. Gostou, traz pra vida. Tá. Então, quando aquela picanha bonita vem com aquela gordura bonita, se isso te agrada, sim, coma sem problema nenhum. Com a gordurinha. Com a gordurinha, Olha, com cara, certeza. a galera do estúdio tá assim, ó, diretor. Uau! Mas assim... No vídeo anterior, eu falei da importância da gente chamar as coisas pelos nomes que elas têm. E aí eu vou usar esse gancho pra gente falar sobre um assunto muito importante. Vamos lá. Isso daqui é um vilão. Isso daqui é um pão. Isso daqui é um vilão. Já isso daqui é um chocolate. Isso daqui é um vilão. Já isso aqui é só um copo de leite. Não existe essa coisa de um item na alimentação comprometer todo um contexto. Alimentação é contexto. É o que você faz da hora que você abre seus olhos à hora que você vai dormir. Do que você come todos os dias da semana, inclusive no final de semana. E tanto na alimentação quanto na vida, eu quero que você saiba que o pior vilão que você pode enfrentar é a ignorância.